Um cargueiro russo atravessou o Atlântico e quebrou o cerco imposto por Washington. Enquanto os Estados Unidos ainda proclamavam o bloqueio total sobre o petróleo venezuelano, um navio com 300 mil barris de nafta russa atracou silenciosamente em águas caribenhas, desmontando o mito da invulnerabilidade naval norte-americana. O episódio, mais do que uma operação comercial, é um gesto político de escala global, um lembrete de que o poder marítimo dos Estados Unidos já não é absoluto. O petroleiro Hyperion, sancionado e listado em bancos de dados ocidentais como parte da chamada Frota Fantasma de Moscou, partiu discretamente do porto de Murmansk, ao norte da Rússia, cruzou o Atlântico sob risco de interceptação e ancorou sem incidentes em Amuay, um dos complexos energéticos mais estratégicos da Venezuela. O navio chegou carregado de diluente essencial para processar o petróleo pesado da PDVSA, reativando parte do fluxo energético que o bloqueio tentava estrangular. Esse acontecimento, aparentemente isolado, teve efeito imediato, desmoralizou a política de contenção marítima americana e expôs fissuras jurídicas, logísticas e políticas na narrativa de cerco total. Nem as sanções, nem a vigilância de satélites ou as patrulhas da Marinha dos Estados Unidos foram capazes de deter o avanço de uma única embarcação comercial russa. Para os analistas de energia, o impacto é gigantesco. A nafta transportada pelo Hyperion não é apenas combustível, é o sangue que mantém viva a produção petrolífera venezuelana. Sem o diluente russo, o petróleo do país, denso e repleto de enxofre, não pode ser exportado. Com ele, refinarias paralisadas voltam a operar e o comércio internacional se reativa. Em outras palavras, 300 mil barris de nafta significam milhões de barris de petróleo prontos para serem vendidos ao exterior. Washington, entretanto, tenta manter a aparência de controle. Donald Trump, que havia anunciado o bloqueio total e ordenado a detenção de navios sancionados, se vê agora diante de um desafio inesperado. O embargo que ele próprio descreveu como intransponível foi ultrapassado sem resistência. O Hyperion, mesmo figurando em listas negras e sendo monitorado por agências ocidentais, cruzou o oceano sem ser interceptado. Nenhum destroyer norte-americano se moveu para impedir a viagem. O contraste é gritante. Meses atrás, os Estados Unidos haviam apreendido o Sky Park, navio vinculado ao Irã, sob a justificativa de transportar petróleo para grupos considerados terroristas. A operação foi apresentada como demonstração de força. Desta vez, porém, a Casa Branca se calou. Juridicamente, o Hyperion não oferecia o mesmo pretexto. As sanções financeiras não autorizam automaticamente a captura de embarcações em águas internacionais. O bloqueio, portanto, é mais ameaça política do que realidade operacional. Especialistas em direito marítimo lembram que interceptar um navio fora de jurisdição direta violaria tratados internacionais e poderia ser interpretado como ato de guerra. Foi essa brecha legal que permitiu ao petroleiro russo cruzar o Atlântico sem ser tocado. A travessia virou símbolo de uma nova era, uma em que o poder naval americano ainda é imenso, mas não ilimitado. Outros navios tentaram a mesma rota. Alguns recuaram. O Agat, sob bandeira africana, chegou a alterar o curso no meio do oceano, temendo ser apreendido. Outro, o Voltares, voltou à Europa antes de atingir o Caribe. O Garnet, registrado em Omã, também reduziu a velocidade e desapareceu temporariamente dos sistemas de rastreamento. Mas o Hyperion avançou, rompendo o silêncio das ondas e cravando seu nome na geopolítica contemporânea. O porto de Amuay, no oeste venezuelano, viveu o desembarque como um ato de afirmação. Tripulantes foram recebidos sob sigilo, enquanto técnicos da PDVSA iniciavam a transferência do produto. Nenhuma bandeira foi hasteada, nenhum discurso foi feito, apenas motores trabalhando em ritmo constante, como se o simples ato de operar fosse por si só um desafio à ordem imposta. A Casa Branca, enfurecida, reagiu com novas ameaças. Trump declarou que qualquer embarcação sancionada que se atreva a navegar até portos venezuelanos será tratada como cúmplice de um regime criminoso. A retórica escalou para o terreno da provocação direta. Poucos dias depois, em entrevista à rede ABC, o presidente americano chegou a sugerir que um conflito militar limitado com a Venezuela não estava
estava fora de cogitação. Essa declaração ecoou como sinal de endurecimento. A tensão no Caribe aumentou e o Pentágono reforçou sua presença naval. Fontes militares confirmaram que cerca de 15 mil soldados norte-americanos estão distribuídos em bases flutuantes e ilhas da região, em supostas operações de segurança. Mas para Caracas, trata-se de um cerco disfarçado. O governo venezuelano respondeu com firmeza. Nicolás Maduro acusou Washington de tentar reimplantar uma política de mudança de regime e prometeu defender a soberania do país com todos os meios necessários. O Ministério das Relações Exteriores classificou o bloqueio como ato de pirataria moderna e alertou que cada tentativa de confisco será tratada como agressão direta. Moscou, observando de perto, não ficou em silêncio. No dia 18 de dezembro, o Ministério das Relações Exteriores russo emitiu um comunicado alertando que qualquer escalada contra a Venezuela representaria ameaça grave para a estabilidade do hemisfério ocidental. A nota, lida com frieza estratégica, deixou claro que Caracas não está isolada. Sem mencionar armas ou tropas, Moscou reafirmou a parceria política e o apoio diplomático ao governo venezuelano. O gesto foi interpretado como aviso velado. Nos bastidores, diplomatas russos e venezuelanos coordenam esforços para evitar incidentes marítimos e manter o fluxo comercial ativo, enquanto Washington tenta restaurar sua antiga doutrina de domínio regional. Essa doutrina tem nome e história: a Doutrina Monroe. Reeditada em documentos estratégicos da administração Trump, ela reafirma a visão de que o continente americano é esfera de influência exclusiva dos Estados Unidos. Durante o século XXI, serviu de justificativa para invasões e golpes em toda a América Latina. Agora, renasce sob nova roupagem: o bloqueio seletivo de navios, justificado por argumentos de segurança. O problema é que o mundo mudou. A multipolaridade dissolveu as fronteiras da influência absoluta. O fato de um navio russo ter chegado inteiro ao Caribe, carregado de combustível estratégico, é mais do que um desafio logístico. É a prova de que o monopólio americano sobre as rotas marítimas está se fragmentando. Enquanto Washington tenta se apresentar como guardião do hemisfério, a Rússia projeta poder de forma indireta, apoiando parceiros regionais, investindo em infraestrutura e consolidando sua presença econômica. A China, por sua vez, continua a comprar petróleo venezuelano através de intermediários, ignorando sanções e fortalecendo esse circuito paralelo que escapa do controle do Ocidente. No meio desse tabuleiro, o Hyperion é o símbolo do realinhamento global. Um único navio, carregado com o combustível certo, foi suficiente para demonstrar que o bloqueio americano tem limites. Cada barril descarregado em Amuai é também uma declaração política. O tempo do domínio unilateral acabou. Fontes próximas ao governo russo indicam que novos carregamentos estão sendo preparados e que rotas alternativas foram traçadas através do Atlântico Sul, contornando áreas de vigilância dos Estados Unidos. É uma corrida silenciosa, feita de códigos, rastros desligados e travessias noturnas, mas cada uma delas reconfigura o equilíbrio de poder. Em discurso recente, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio tentou minimizar o episódio, afirmando que não há motivo de preocupação com uma escalada com Moscou. Sua fala, porém, soou mais como tentativa de conter danos do que sinal de segurança. O sarcasmo com que encerrou a entrevista, dizendo que, se o Kremlin quiser brincar de transporte marítimo, boa sorte e Feliz Natal, revelou desconforto mais do que confiança. A história registra seus próprios símbolos, e o Hyperion já se tornou um deles. Não apenas porque desafiou sanções e bloqueios, mas porque expôs a vulnerabilidade de um sistema que se acreditava infalível. No mundo pós-unipolar, o poder não é mais medido por quem impõe cercos, mas por quem consegue rompê-lo. Enquanto os portos venezuelanos voltam a receber embarcações estrangeiras e o Caribe se enche de radares e sombras, uma nova realidade se impõe. O mar já não é domínio exclusivo de um império, mas campo aberto de disputas entre potências que se movem com discrição, cálculo e coragem. O Hyperion em silêncio provou isso, e ao cruzar o oceano, não levou apenas combustível, levou uma mensagem. Nenhum bloqueio é eterno quando a vontade de resistir é maior que o medo de ser interceptado.